E já são alguém muito especial, o Jorge Afonso e o André Ferreira, os nossos politicamente incorretos a exercer a sua liberdade de expressão. Juventude, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. Bom dia, Jorge. Bom dia, André. André, tu estás connosco via telefone desde... Mangualde. Mangualde. Como é que se está em Mangualde? Por acaso aqui até está sol, até estou a achar estranho, que vieram um mau tempo para este fim de semana, mas até está sol. Está um bocadinho frio, mas pronto, frio ainda se aguente. É verdade. Olha, por aqui também está assim um solzinho. Exatamente igual. Agora, os próximos minutos que se seguem são da responsabilidade dos nossos politicamente incorretos. PS, a Maria João não tem nada a ver com isso. Nadinha. Exatamente. Ora, muito bom dia André. Antes de irmos aos temas, vamos aos pontos prévios. Vamos começar por um que marcou a semana passada. Está quase a fazer uma semana, mas queremos aqui louvar porque os membros de liberdade de expressão, enquanto defensores de todo o tipo de liberdade e democracia, devem saudar, que foi a queda do Muro de Berlim, que marcou uma era. Tantas pessoas da geração antes da nossa, André, que costumam dizer que foi um momento lindíssimo, a queda do muro. Como dizia o antigo presidente Ronald Reagan, Mr. Gorbachev, turn down this wall. Nós, se calhar, sim. Não vamos poder experienciar o momento que foi para aquelas pessoas, né, que viram aquilo em direto, ver a queda do muro. Devia ter sido algo incrível, não é? Sim, completamente. Marcou o fim de um império que felizmente já desapareceu por ser terrível, tal e qual como era a Alemanha nazi, a União Soviética, embora tivesse aspectos positivos como a disciplina, mas foi totalmente positivo. Foi o triunfo da democracia ocidental sobre a ditadura de leste. Exatamente. Sim. Quais são os teus, André? Acho que posso então passar para os meus pontos prévios. É saudar José Cid, que recebeu na passada quarta-feira, numa cerimónia em Las Vegas, o Grammy de Excelência Musical. Obviamente, parabenizar aqui, não é? Pela toda a música que José Cid criou. Ele foi o segundo a receber o prémio depois de Carlos do Carmo. É importante ver também que Portugal, apesar de ser um país pequeno e estar aqui assim na ponta da Europa e não é muito visto e até às vezes é confundido com Espanha pelos norte-americanos, é importante ver que os nossos artistas também estão a ser distinguidos. Quem sabe que se não podemos ter mais, obviamente só o futuro nos dirá, mas claro que parabenizar então José Cid por essa vitória. Sim. E depois o segundo ponto prévio, acho que posso passar, certo? Sim, diz. Pronto, o segundo ponto prévio foi o abate do Freixo com cerca de 300 anos na Figueira da Foz. Estava em perigo de queda. Obviamente, ambientalistas ainda tentaram acabar com este abate da árvore, mas obviamente teve de acontecer, porque mais cedo ou mais tarde a árvore acabaria por cair, o Freixo acabaria por cair. Portanto, depois talvez aí os ambientalistas não iriam estar preocupados se as pessoas realmente se magoassem. Portanto, é pena, obviamente, uma árvore com 300 anos, não é, com história, que pelos vistos viu Figueira da Foz passar por vila e por cidade, né, por estes pontos. Mas pronto, obviamente, se estava em risco de queda, tinha de ser abatido. Obviamente é um ponto triste, mas é positivo por outro lado que assim ninguém se magoa naquela região. Totalmente de acordo, André. Seguimos então para os temas que marcaram esta semana. Vamos começar por algo que marcou o domingo passado, que foi as eleições antecipadas em Espanha, devido ao impasse que se vive no país vizinho. Eu disse aqui no programa passado que não havia certeza alguma, embora também houvesse a convicção disso, de que estas quartas eleições em 4 anos não acabem em quintas eleições. E em 4 anos, é importante referir. É, completamente. Houve eleições em finais de 2015, depois, salvo erro, a meio de 2016. Depois, a Espanha foi vivendo um orçamento duodécimos que ainda está em vigor, do tempo de Mariano Rajoy. Depois, houve eleições salvo erro, em abril deste ano e agora novamente em novembro. E é curioso que o desfecho acabou por ser o mesmo para pior, ou seja, o PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez ganhou as eleições, mas teve menos votos, menos percentagem, menos deputados do que há uns meses. O PP subiu, mas não subiu assim muito, ou seja, não se consegue credibilizar como alternativa política ao PSOE. Muito preocupante é a subida novamente da extrema-direita, do Vox, subiu para 3º lugar, já penso que duplicou o número de deputados. O Ciudadanos tornou-se num partido de protesto e esvaziou de 57 deputados para 10, ou seja, já está completamente esvaziado. O líder Alberto Rivera já se demitiu. O Podemos... ainda foi pior que a do CDS aqui em Portugal, desculpa interromper. Completamente. Ou do mesmo género. Sim, embora o Ciudadanos seja mais parecido com o PSD do ponto de vista ideológico.
Sim, porque o CDS é o partido irmão do PP, embora em Espanha sempre fosse um pouco diferente. E depois, a grande muleta do PSOE, que é o Podemos, que era o único que podia fazer coligação, teve menos votos que o que teve. Aliás, está a perder votos desde 2015, desde a sua fundação. E, portanto, não se consegue credibilizar como alternativa. A esquerda voltou a ter mais deputados para formar governo, mas estão outra vez na mão dos independentistas catalães, que estão sempre a ameaçar. Ou nos dão o que nós queremos, ou então fazemos novamente uma rebelião e lá se vai a Catalunha de Espanha. Ou seja, foi umas eleições que não serviram para praticamente nada, porque estamos outra vez no mesmo ponto e provavelmente vai haver quintas eleições. Portanto, não há mais a comentar, não é, André? Isto das eleições em Espanha é quase o mesmo que o Brexit no Reino Unido. Isto está sempre a andar, sempre a adiar-se e as pessoas nunca vão chegar a consenso nenhum. Obviamente que isto é algo prejudicial para a economia de Espanha, não é? Sim. Que com estes números, com estas eleições, né, tantas eleições em 4 anos, podem vir a ter um risco de crise económica enorme, porque sem um governo ali capaz de gerir as contas do país, eu acho que podemos estar aqui a ver uma potência, né? Como vi Paulo Portas a Espanha é uma potência vista por fora, mas por dentro ainda ali aquilo muito confuso. Sim, falavas nisso, e há outro ponto prejudicial, é que a abstenção também está a subir a Espanha porque os espanhóis estão fartos de que os políticos não se entendam por causa do país. Sim. Eu acho que as eleições em Espanha para ver quantos é que o PSOE, pelo menos quantos é que ele vai ter a menos, né? Desde o início das eleições, das primeiras eleições. Sim. Mas acho que podemos passar então para o segundo tema. Sim, eu só queria acabar por dizer que é prejudicial à economia de Espanha, porque no tempo ainda de Mariano Rajoy, no tempo do impasse de 2015-2016, a Espanha estava a crescer acima de 3%, e agora com um orçamento de Estado que ainda é do tempo dele, Sánchez ainda não conseguiu aprovar, o crescimento está a diminuir, já está em 1,9 e é até abaixo do crescimento médio português, portanto... Com esses impasses vai ser muito complicado a Espanha reagir tão cedo. Muito complicado, exatamente. Prosseguimos, André. Então vamos passar então ao segundo tema, que foi a aprovação da atualização do salário mínimo de 600 para 635 euros, que vai ter entrada em vigor a 1 de janeiro de 2020. Obviamente que esta é uma medida positiva, claro que sim, estamos a continuar a ter o aumento do salário mínimo. Tivemos o de 600 euros no início de 2019, passando então para os 635 em 2020. Obviamente que isto é muito positivo para os trabalhadores públicos que recebem o salário mínimo, públicos e não só, né, mas que recebem o salário mínimo. Obviamente que nós agora também não podemos pedir salários de países como Luxemburgo, Bélgica, certo? Obviamente que não temos economia para isso. Estamos a crescer economicamente, pouquito a pouquito, mas estamos a crescer. Obviamente que isto é sempre bom termos sempre mais dinheiro. Depois também é previsto atingir em 2023 um salário de 750 euros. Eu espero que sim, que se consiga, ou até mais. Obviamente que era sempre bom se fosse mais. Mas claro que também temos de ter muito cuidado com estes aumentos e equilibrar as contas económicas. Eu espero que os governos que venham, quer PS ou PSD ou outros qualquer, que venha consiga equilibrar bem as contas, consiga atingir estas medidas. E, obviamente, aqui para a frente, quer venha, obviamente, repito, PS ou PSD ou outros, qualquer governo, continuem a aumentar, obviamente, melhorando a economia. Porque eu acho que trabalhadores que recebem mais acabam por sair melhor no seu trabalho e conseguem, obviamente, acabar por produzir mais e, quem sabe, exportar mais, ganhar mais. Obviamente, tudo isto está tudo ligado e acabamos também por ter a hipótese de ganhar mais... o Estado ganhar mais impostos. Sim, totalmente verdade, André. Embora também diga que, claro que é sempre um estímulo para qualquer trabalhador, não é? É assim, embora eu tenha assim umas tendências um pouco mais liberais na economia, há um aspecto em que eu devo dizer que sou claramente progressista, é que, embora eu encontre mais desvantagens no salário mínimo do que vantagens, há uma que é avassaladora, é que num país como Portugal, entre outros, faz sentido haver o salário mínimo, ou pelo menos ajuda muito ter o salário mínimo, porque há muito trabalhador que tem um poder negocial bastante baixo e o salário mínimo é a única hipótese de terem um salário digno, não é? Ao contrário de outros países em que, quando não existe salário mínimo, ganha-se muito menos do que isso. Mas há aqui um aspecto um bocado negativo, é que sim, eu não sei se o progresso de um país também se faz pelo salário mínimo, até vou mais longe. Normalmente a gente fala de questões sociais que são muito fraturantes, e nós discutimos muitas, não é, André? Exato. Mas nas questões económicas de um país, o salário mínimo é das questões fraturantes que levanta mais discussão, se deve existir, se não deve. Países mais à direita pensam que não, à esquerda dizem que é
países mais à esquerda acham que isso é fundamental, mas o problema é que lá está, durante este ano que passou, André, por exemplo, nós que somos universitários demos por isso, aumentou-se o salário mínimo, mas ao mesmo tempo com isso aumentam propinas, aumentam impostos. Portanto, nesse aspecto não sei se é totalmente positivo o aumento do salário mínimo, não é? Era bom se aumentar o salário mínimo e, obviamente, se os impostos, mas não tanto. Nós pelo menos sentimos isso nas propinas. Sim, completamente de acordo. Portanto, esperemos que isto dê para o certo, mas é como tu dizes, ganhar demasiado sem o dever, não é? Eu nunca mais me esqueço, até partilho isso até com a Maria João, eu nunca mais me esqueço, uma vez numa aula, um professor nosso disse-nos assim, sabem porque é que muitos jornais fecharam? Com o passar do tempo, porque tinham lá muitos jornalistas, estou a dar o exemplo de jornalistas, como podia dar outros noutros setores, não é? Exato. Tinha jornalistas a ganharem 3.000 euros quando só deviam estar a ganhar 500. Exato. Lá está, se calhar que o salário mínimo, apesar de não ser obviamente obrigatório, né? Porque se calhar esses jornalistas, outros, acaba sempre a ganhar os 3.000, mas é sempre uma base, né? para que se haja igualdade, pelo menos. Sim, claro que este exemplo que eu dei não tem diretamente a ver com o salário mínimo, tem a ver com o facto de ganhar a mais que depois corre mal, não é? Exato. Depois acaba por desequilibrar um bocado as contas. Completamente, é isso que está em causa. Prosseguimos, André? Sim, podemos prosseguir. Muito bem. Vamos então a um processo que muita gente estava à espera, não é? Que entrou em vigor durante estas últimas 2 semanas, depois de uma aprovação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, com base naquela queixa de que Donald Trump terá pedido a investigadores, salvo erro, ucranianos para investigarem o seu possível adversário daqui a um ano nas eleições, o Joe Biden. Os democratas, o Partido Democrata considerou isso uma traição à pátria por parte de Donald Trump e iniciou o processo de impeachment. É assim, há muito a dizer sobre isto, mas para mim há uma coisa que é garantida, é que isto vai servir para um ano de novela até às eleições, nunca mais vai acabar, não é? Exatamente. Tradicionalmente, os impeachments sempre foram muito difíceis, porque os pais fundadores de Filadélfia, quando fizeram a Constituição Americana e o seu sistema político, diziam e estabeleciam que só em caso de traição à pátria, crimes, subornos e falhas graves é que um presidente sai de funções, tal e qual como um senador ou um deputado ou algo do género. Mas também sendo difícil de provar e havendo forte fiscalização, que não existe noutros países, existe uma enorme estabilidade nos cargos políticos. Ou seja, tem que haver estabilidade porque é fundamental para qualquer processo democrático, mas ao mesmo tempo não se permite que um presidente dos Estados Unidos tenha poder absoluto, porque foi isso que os pais fundadores, estamos a falar de há 2 séculos atrás, ou 3, e não queriam fazer o que acontecia na Europa, que era regimes absolutistas e depois mais tarde as ditaduras, não é? Não queriam que isso acontecesse nos Estados Unidos. Depois, é com base nesta ideia que Trump está desconfortável com os democratas e os democratas estão raivosos com o Donald Trump. E depois também a história demonstra que os impeachments não são bem sucedidos, tirando o caso talvez de Richard Nixon, que em 74, já um tempo antes, que até foi reeleito pelo meio, quando se iniciou o caso Watergate, que iniciou na Câmara dos Representantes e depois ia ser aprovado por Senado. O Richard Nixon percebeu que não tinha saída e antes de ser destituído, demitiu-se. É o único caso que ia ser bem sucedido, mas acabou por não ser sucedido. E depois acabou por cortar basicamente o tiro pela culatra aos democratas. Exatamente. E depois os outros exemplos já vão há mais de um século atrás. O único caso que nós vimos desde que somos vivos, André, penso que também eras vivo nessa altura já, o caso de Bill Clinton, que os seus casos de obstrução à justiça e de ilegalidades foram descobertos através da sua relação extraconjugal com Monica Lewinsky, e que os republicanos tudo fizeram para destituir, quiseram mesmo destituí-la a qualquer custo, porque a maioria do povo americano, tanto eles como os senadores democratas, começaram a dizer: sim, o Sr. Bill Clinton fez obstrução à justiça, mas isso já foi antes dele ser presidente, isso não afetou em nada a vida dos americanos, estamos num tempo de expansão, para que é que vão tirar de lá o homem, não é? Queriam o poder a todo o custo e depois foi chumbado. Acho que a destituição teve mais votos no Senado, mas depois não é preciso uma maioria de 2/3 para o destituir, portanto acabou por não se suceder. Assim, isto parece-me mais um caso de desgaste político do que pragmatismo.
mas atinge Trump, porque é um homem que ainda tem pouca noção do que é a presidência dos Estados Unidos, porque não se pede a um presidente pedir a outro país para investigar no cidadão americano, porque isso é dever e tarefa dos americanos. Mas isto também atinge Joe Biden, que era vice-presidente de Barack Obama, numa altura em que rebentou aquele escândalo da Ucrânia relacionado com a Rússia. Lembras-te, André? Exato, não esqueci o nome da Crimeia. Exatamente. E o seu filho, o filho de Joe Biden, estava à frente de uma empresa pública do gás dos ucranianos, se não me engano. Portanto, isto penaliza Trump, penaliza Biden, porque o partido opositor ao presidente, quando tenta fazer um impeachment, às vezes parece que é um impeachment a qualquer custo por não concordar com ele, né? Isso prejudicou os republicanos em 98, 99, quando tentam destituir Bill Clinton. Agora pode prejudicar os democratas, não sabemos. Quem irá ganhar com isto tudo, não sabemos. Vamos ver. Embora eu acho que Joe Biden, em bater nas sondagens, está um bocadinho à frente de Donald Trump. Mas isso lá está, não quer dizer nada, né? Hillary Clinton também estava à frente de Donald Trump. Sim, as sondagens não falharam assim tanto como isso, porque tem que se olhar as sondagens Estado a Estado, não é total nacional, não é? Portanto, vamos ver como é que isto corre. Os ventos estão um bocadinho a favor do Trump por causa da economia, mas pode desvanecer a qualquer altura. Sim, e é como tu dizes, vai ser uma novela de 1 ano e pouco até ao verdadeiro dia das eleições. Claro que isto vai ser, como vários processos políticos, vai ser muito demorado, até se calhar depois das eleições ainda vai continuar a tentar haver qualquer coisa que faça o Donald Trump pelas ações que ele fez. Sim. Obviamente vai ser algo muito difícil de avaliar também. Todos os lados, né, os dois lados têm os seus pontos a favor e os seus pontos contra, mas vai ser uma novela durante 1 ano e tal. Claro que se calhar poderíamos ter aqui outra forma de analisar este caso, mas pronto, vai ter de ser por impeachment, porque os democratas assim o quiseram, mas como tu dizes, depois poderá acabar por ser barrado no Senado. Sim, tem que ter maioria na Câmara dos Representantes para passar, já passou, mas depois no Senado é preciso 65 senadores para o Presidente ser destituído. Pronto, mas é um caso... É a maioria dos representantes, certo? Dos republicanos. Sim, a maioria do Senado é republicano, portanto deve chumbar aquilo, como eu te disse. Deve chumbar. Sim. Ou seja, acaba por não dar em nada. Sim, provavelmente não vai dar em nada. Pode demorar muitos anos. O caso Nixon penso que foi 6 anos, Bill Clinton acho que foi 1 ou 2 anos, mas vamos ver. E pronto, foi assim já terminou o tempo, André. Foi assim o nosso programa. Muito obrigado, Maria João. Muito obrigado, André. E até para a semana. Obrigado, Jorge. Grande abraço. Beijinho, Maria João. Muito obrigada. Até 2 a 8 dias.